Fala, trader! Vamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje um videozinho aí um pouco diferente, né? Um bate-papo aí com vocês, de um assunto que surgiu durante a semana, que eu estava viajando. Um trader me chamou no Instagram com alguns tipos de assuntos ali que a gente tratou, tá? Que eu gostaria de passar aqui com vocês também. Alguns mentorados passam por isso. Acredito que a maioria dos traders, né, passam pelas mesmas coisas, na verdade, tá? Eu quero abordar de uma forma mais técnica nesse vídeo aqui, tá? Um bate-papo falando um pouco mais de parte técnica, um pouco mais de estudos, né? Levando sempre em consideração que existe sim a parte emocional do trader, a parte emocional de cada um, que é uma parte mais complicada de se tratar. Não cabe num vídeo falar sobre isso, né? São detalhes muito individuais de cada um, né? É difícil tratar de uma forma geral esses detalhes, tá? Então eu queria falar um pouco mais dessa parte técnica, tá? O intuito aqui do vídeo é o seguinte: será que você sabe estudar mesmo no day trade? Será que realmente você sabe o que você está fazendo? Você entende os movimentos? Tá? Eu quero falar isso baseado na leitura de fluxo aqui, tá? Baseado no meu operacional, baseado em quem opera a leitura de fluxo, tá? Então, será que realmente você está lá no teu replay, né? Você faz as suas entradas, você bateu a meta nesse replay, mas será que você realmente sabe explicar o motivo que você entrou nessa operação? Você entende o porquê você entrou na operação, ou simplesmente você bateu a meta no replay, vai lá, você roda outro replay, bate a meta também, e quando chega na real, você não consegue replicar isso, tá? Lembrando que eu estou falando apenas da parte técnica, sem entrar em detalhes da parte emocional, que com certeza, quando você vai para a conta real, essa parte emocional vai pegar, vai realmente trazer diferenças dentro ali das suas operações, tá? Mas quando você faz um replay, você sabe identificar realmente o porquê que você entrou nessa operação? Se alguém te pedir, ou você mesmo fazer a pergunta ali, você sabe responder o porquê você entrou na operação, o porquê você conduziu um pouquinho mais, o porquê você saiu do trade em determinado ponto? Você sabe responder essas operações? Você sabe tomar essas decisões, identificar as tomadas de decisões e arcar com as consequências? Né? Digo isso porque esse determinado trader que me chamou, tá? Eu não conheço a pessoa, ela simplesmente entrou em contato comigo no Instagram e ele chegou com o seguinte, falando a seguinte coisa, tá? Ele opera já no mercado há mais de 2 anos, ele comentou comigo, e ele está nesse mais ou menos 0 a 0, ganha e perde, né? Entre operando em conta real, daí depois ele vai para conta simulador, volta para real, vai para o simulador. Por quê? Tá? O que está acontecendo com ele? Quando ele vai no simulador, ele falou que ele opera muito bem, né? Ele consegue bater a meta ali na maioria dos dias, ou pelo menos sair positivo na maioria dos dias, né? Estopa pouco, mas quando ele vai na real operar, é totalmente ao contrário. Ele não, parece que ele não consegue mais acertar nenhum trade, né? O que está acontecendo nessa situação, né? Pode ser que ele esteja hesitando nas horas das operações, pode ser que ele não está vendo as entradas por justamente faltar uma clareza operacional, né? Claro que podem existir vários e vários fatores, mas eu vou tratar de alguns aqui só, né? Pode ser também que ele até está vendo, né, mas ele não tem confiança suficiente para entrar na operação naquele momento. Fica aguardando um pouco mais, ou às vezes ele vai antecipar muito o trade, né, não aguardar o gatilho correto e vai acabar estopando por antecipação, ou vai aguardar demais e vai até ficar de fora, depois vai pegar um trade que não é tão bom assim. Tá? Então vai ter vários e vários fatores, né? Prestem muito bem atenção em todos os detalhes que eu vou falando aqui para vocês. É bom você mesmo ir anotando aí também esses diferentes cenários, tá? Então o que que acontece? Eu até perguntei para ele, você opera a leitura de fluxo, né? Ele falou que opera basicamente a mesma leitura que eu, também opera a tela cega, né? Um operacional muito parecido, mas ele não sabia explicar os motivos dos gatilhos dele. Então, será que ele está estudando da forma correta? Será que você está estudando da forma correta para
entender o que de fato está acontecendo nos movimentos, né? Inclusive hoje eu postei um Reels aqui no YouTube, né? Um short aqui no YouTube, né? Comentando ali, mostrando a minha operação na conta real, né? Que eu fiz uma operação de compra hoje aqui nessa região, aqui, ó, nesse segundo candle, tá? Comprei aqui nessa primeira mínima que o mercado fez e acabei saindo aqui nessa máxima, tá? Então, por que me levou a fazer essa compra? Né, eu vi um comprador ali muito bem posicionado nessa região de mínimas, né? Ele absorvendo ali a todo momento, estava chegando bastante fluxo de venda naquele primeiro momento, e o comprador estava absorvendo, mas era uma absorção passiva ainda. Tá? Ou seja, o comprador estava ali apenas segurando o preço, né? Não estava gastando o lote vindo ao mercado, querendo trazer deslocamento para o mercado. Ele estava apenas segurando o preço ali que o vendedor batia, o comprador apenas segurava, né? Absorvia de forma passiva aquela mínima. Quando chegou na máxima, o comprador conseguiu trazer deslocamento de preço, foi até as máximas, mas o comprador acabou exaurindo aqui nessa primeira máxima que o mercado fez. Ou seja, formou as duas regiões, né? Essa primeira região aqui, aliás, essa é a primeira região e essa é a segunda região. Tá? O que aconteceu? Já identifiquei uma característica do mercado, onde o comprador, quando chegava aqui na região de mínimas, ele estava presente, ele estava segurando aqui esse ponto, mas quando ele chegava nas máximas, ele estava exaurido. Tá? Então já me mostrou uma característica de compra do mercado, uma característica compradora, onde o comprador defendia um ponto, mas chegava lá e exauria. Então, aonde que eu preciso atuar? Atuar onde o comprador está atuando, que é essa região aqui. Né? Se ele chegar lá nas máximas de novo e começar a exaurir, eu vou ser obrigado a zerar essa operação ou pelo menos proteger ela no stop gain. Então foi exatamente isso que eu fiz, que eu mostrei ali no short hoje. Quando chegou ali acima do 15, 16, que era onde precisava entrar volume de compra, e chegou a volume de compra, eu protegi esse trade. Como chegou a volume, eu consegui conduzir um pouquinho mais. Né? Mas o que eu vi aqui do dia anterior? A gente tem aqui, ó, vocês estão vendo essa linha vermelha aqui? Isso aqui é a POC. Né? O que é a POC? É o Point of Control, né? Um ponto de controle. O que significa isso? Aqui foi a região negociada do dia anterior onde teve mais volume. Ou seja, significa que para chegar aqui, o comprador vai precisar fazer mais uma rodada de volume de novo para romper essa região, senão ele não vai conseguir. E a primeira característica demonstrada aqui nessa máxima foi que o comprador estava exaurindo. Né? Quando chegou na primeira máxima, o comprador estava exaurindo. Quando voltou a segunda vez, ele conseguiu imprimir um pouquinho de volume, mas logo acima já tinha mais uma barreira, ou seja, vai precisar de mais volume ainda. Né? Quando chegou na região que precisava entrar volume, o comprador já começou a exaurir. Eu rapidamente já coloquei no bolso essa operação e não fiquei pagando mais para ver. Porque eu sei que essa região aqui ó, precisaria de volume para romper ela. Tá? Era uma região também de pré-mercado, uma região importante do dia anterior e casualmente se tornou a região aqui de maior volume negociado do dia anterior. Quando chegou na região, o comprador não imprimiu volume, ou seja, eu sou capaz de tomar decisões e reagir conforme o fluxo vai me mandando. Né? Conforme o fluxo vai me mostrando, eu reajo perante a isso. Então eu consigo explicar o porquê eu tomei as minhas decisões, o porquê que eu entrei na operação, porquê que eu protegi, porquê que eu paguei um pouquinho mais para ver, porquê que eu reagi mais rápido. Eu sou capaz de explicar isso. Né? Por quê? Porque quando eu fazia os meus replays, eu não estava preocupado em bater a meta no replay e fazer um próximo replay. Eu estava preocupado em entender o movimento. Se eu batesse a meta, ótimo. Se eu tomasse stop, ótimo também, porque eu vou ter que rever o porquê que eu estou errando, o porquê que eu estou estopando. Então, os meus replays, lógico que são fases e fases. Né? Tem replay que a gente faz puramente para levantar uma estatística operacional, para ver se realmente é um operacional assertivo, traz bastante assertividade, traz um risco-retorno bom, né? Coloca dinheiro no bolso, né? Falando de uma maneira mais grossa. E outro intuito de fazer o replay é a gente entender os movimentos. Né? Nós, leitores de fluxo, diferente de quem opera gráfico, a gente precisa, né, a gente tem essa capacidade de realmente explicar o que está acontecendo por trás de um simples candle. Né? A gente não é uma leitura tão crua que a gente fale, ó, pronto, chegou numa resistência, o candle sentiu essa região, né? Travou ali. Travou por quê? O que aconteceu nessa região? Nós, leitores de fluxo, somos capazes de responder isso. Chegou aqui porque absorveu, porque exauriu, né?
porque perdeu volume, né? A gente consegue explicar quais foram os motivos que levaram a gente entrar na operação ou sair da operação ou até mesmo conduzir um pouquinho mais essa operação. Tá? Então essa é a diferença de um leitor de fluxo. Tá? Então, novamente voltando a falar ali sobre os detalhes, por que que no simulador a gente consegue ir tão bem e na real não? No simulador, será que você está entendendo realmente o que você está fazendo? Ou quando você vai para a real, você sabe o que faz, mas ao mesmo tempo não sabe porque você não tem essa clareza, esse entendimento do teu operacional, ou você está jogando o teu emocional na frente das tuas operações. Tá? Acredito muito que grande parte disso é porque falta detalhes técnicos para você tentar excluir um pouco o jogo emocional que vai vir na frente da sua técnica, né? Quando você não está entendendo realmente, sabendo explicar as suas operações, tá? Então, foque em estudar e entender o movimento, né? Reveja o movimento, né? Grave essa tela, né? Tente narrar em voz alta para você ver o que que você está entendendo na hora, como que você está interpretando o fluxo, o que que você está vendo, o porquê que você reagiu de determinada maneira, o que que você deixou de ver, o que que você viu a mais que não deveria ter visto, né? Então, tente realmente entender, né? Demore ali, ó, 30, 40, uma hora em cada replay. Um replay no fluxo aqui, ó, eu sempre falo 30, 40 minutos no máximo. É tempo suficiente para a gente operar fluxo, tá? Então faça um replay ali, ó, de 30, 40 minutos e leve mais ali, ó, 10, 15 minutinhos para você entender os movimentos que aconteceram, para você explicar de uma clareza, ter clareza nas regiões, ter clareza nos momentos, o porquê que você entrou, por que que você saiu da operação. Tá? O que que precisa acontecer na região para dar o gatilho, o que precisa acontecer para você sair da sua operação. Tá? Então, faça estudos baseados nisso, entenda os movimentos, né? Perceba o que que você está vendo, aonde que você está errando, o que que falta você ver para te trazer essa clareza. Beleza, pessoal? Acho que é um assunto um pouco delicado até, né? A gente falar um pouquinho sobre isso. Claro que os fatores emocionais sempre vão fazer parte do trader, né? Não tem como a gente fugir, mas a gente precisa, quanto mais clareza no operacional que a gente tem, mais longe mais distante, né? O emocional vai ficando ali no momento do trade, tá? Então, pratique muito isso, né? Realize seus replays ali no fluxo e fique de olho nas movimentações. Entenda o porquê que está entrando fluxo em determinada região, como que esse fluxo está chegando em determinada região, tá? Então o foco é esse, não em bater a meta, tá? E antes que eu esqueça, né, se você está escutando até aqui, vai deixando o like aí no vídeo, me ajuda muito continuar trazendo esses vídeos aqui com vocês, né, esses bate-papos aqui que eu gosto de fazer, né? Estou tomando gosto de fazer esse tipo de vídeo, tá? Então deixa o like aí, compartilhe com os amiguinhos, deixe seu comentário aí também com as suas experiências, né? Fale um pouquinho do que você acha também, né? O porquê que você... muita gente é muito boa operando no simulador e quando chega na real não consegue desempenhar da mesma maneira, né? Então, comente aí o que está te incomodando, né? O que está fazendo com que você não tenha um bom desempenho na real igual você tem operando no simulador, tá? Então, acho que é isso, pessoal. É mais ou menos ter essa clareza, ter essa convicção do que você está fazendo para você melhorar a sua operação. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho, né? Você consegue estudar de uma maneira mais clara, criar essa convicção, né? Anotar tudo é bastante importante, fazer uma planilha, anotar em algum caderno os movimentos. É extremamente importante você entender os movimentos para você, na hora de chegar operando na conta real, você realmente saber explicar o porquê que você está entrando, o porquê que você está saindo da operação. E o que eu sempre falo também é arcar com as escolhas que você fizer na hora, né? Você não vai conseguir prever o futuro. Se você vê um fluxo que está chegando numa região, igual, por exemplo, essa minha compra de hoje, que chegou numa região aqui que eu sabia que precisaria entrar volume, e esse volume não chegou, eu vou ter que reagir. Ah, se eu sair da operação
porque perdeu o volume, mas logo depois entrou o volume em seguida, aí eu não tenho o que fazer. Eu não sabia que entrava o volume depois e romper a região. Eu reagi ao que me mostrou na hora. Se romper e continuar andando 10, 15, 20 pontos para cima, não me importa. Eu reagi ao que o fluxo me mostrou na hora. Foi uma decisão que eu tomei. Se essa exaustão aqui tivesse voltado, tirado no stop gain, que foi mais ou menos o que aconteceu, eu ia estar falando a mesma coisa. Por que que eu não reagi lá em cima? Então a gente sempre vai jogar um se, né, um porquê. Então a gente, como trader, a gente tem que tomar decisões e não se arrepender delas, né? A gente tem que tomar decisões técnicas baseadas no que a gente está vendo. A gente não está aqui para prever o futuro, a gente está aqui para reagir ao fluxo, tá? Beleza, pessoal? Acho que era mais ou menos isso, o bate-papo, né? Então, crie clareza nos seus estudos, tá? Para você chegar na hora e ficar com mais tranquilidade para operar, né? Jogar um pouquinho o emocional de lado e ter mais confiança, ter mais convicção na sua técnica. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui então. Mais uma vez aí, muito obrigado. Deixa o like no vídeo, comenta aí as suas dificuldades, né? Para a gente bater um papo aí. Talvez trazer mais um vídeo aí, mais alguns vídeos falando sobre esses assuntos. Fechou, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.